Olá, gente! A nossa aula de hoje é sobre adaptação dos seres vivos, tá certo? E para falar sobre a adaptação dos seres vivos, primeiramente a gente tem que falar, né, sobre o conceito de adaptação. E adaptação é qualquer característica de um ser vivo que se torne integrado ao ambiente e aumente as suas chances de sobrevivência, tá certo? Então, o animal, ele precisa se adaptar, o ser vivo precisa se adaptar àquele ambiente e buscar recursos que faça com que a sua vida seja prolongada. Ele tenha, né, uma adaptação adequada, um local que tenha alimento, que tenha água, que tenha abrigo, tá certo? Que seja longe de predadores, que não vá se alimentar desses seres vivos, tá certo? Então isso é uma forma de se adaptar àquele ambiente. Mas para que esses animais eles consigam se adaptar a esse lugar, demora, né? Um processo demorado que dura de geração a geração. Ou seja, ele necessita, quando um animal ele não vai sair, ele está neste local aqui, né? E ele vai para outro e ele consegue se adaptar rapidamente. Não, ele vai se movendo, vai se adaptando com o tempo. Por quê? Porque ele pode sair de um local e ir para outro, mas quando chegar lá vai faltar alguma coisa, um alimento ou água. Então ele vai se adaptando com o tempo, buscando recursos para que ele possa se adaptar. Então, existe um tema que se trata dos ecossistemas. E nos ecossistemas existem dois fatores: os fatores vivos e os fatores não vivos. Ou seja, os fatores vivos são aqueles fatores bióticos que tratam de quê? De todos os seres vivos. E os fatores abióticos, né, que são os fatores não vivos, são todos os elementos não vivos. Água, é, energia solar, temperatura, umidade. Então, são todos esses fatores que os seres vivos também necessitam para poder sobreviver. Então, eu falei sobre os fatores, né, bióticos e abióticos, né? Também existe num ecossistema. E o que é um ecossistema? É um conjunto de fatores, né, de todos os seres vivos e fatores não vivos de determinada região. Um exemplo que nós podemos dar: um lago, uma floresta. Lá vai ter, dentro do lago, vai ter a água, que é um fator não vivo, e dentro dela vai ter todos os seres vivos que compõem aquele lago. A mesma coisa acontece com a floresta. Tem as árvores e os animais que são seres vivos, mas também existe todo aquele, tem o solo, né, que é um fator de não vivos, né, seres não vivos. Então ali está presente um ecossistema. Também existe outro tema muito importante, né, que é sobre a ecologia. E o que é a ecologia? É a ciência que estuda os ecossistemas, tá certo? E para que aconteça isto, existem também outros fatores importantes, que são as adaptações aos fatores não vivos. Ou seja, por exemplo, em locais de baixa temperatura, os animais eles precisam ter uma adaptação a estes locais. Ou seja, eles têm, um exemplo, uma grossa camada de gordura, para que essa gordura possa ser um protetor térmico para aqueles animais consigam resistir, né, às temperaturas baixas que tem naquele local. Um exemplo são dos ursos polares. Lá tem uma baixa temperatura, mas como eles têm a camada de pelos, que também protegem contra o frio, eles também têm uma camada grossa, né, de gordura para conseguir se adaptar àquele local. Existem também locais com pouca água, né, pouca disponibilidade de água. Ou seja, o que é que os animais fazem? Eles migram. Ou seja, tem locais que têm água em certo período, aí os animais eles já entendem isso.
eles se movem para aquele local e eles ficam até ter água. Depois, o que é que eles fazem? Eles migram para outro local quando a água acaba para buscar recursos, né? Um exemplo, a água, para poder se desenvolver, tá certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.